Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o 10. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 até o 10. Vamos ler esse texto, essa passagem aí bem conhecida. Aleluia. Amém? Esse texto que traz ricos ensinamentos para a nossa vida. Fala sobre a graça do Senhor, mas fala também sobre um espinhozinho na carne, né? Aleluia. Quem quer um espinho na carne? Ninguém quer, né? E quem quer a graça? Tá certo também. Hein? Né? Ah, pois. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é muito importante a gente entender que um espinho não nos para no caminho. Amém? Nós estamos caminhando diante do Senhor, estamos caminhando cada vez mais para o Senhor, e um espinho não pode nos parar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o 10, que diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oramos para que o Teu Espírito use de toda a liberdade que Ele tem para ministrar aos nossos corações, para falar conosco, para tratar as nossas vidas e para nos aperfeiçoar, nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. Para a Tua glória, nós oramos te pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, que escreveu a sua carta aos Coríntios, defendendo a sua autoridade apostólica. Falando com os irmãos ali, escrevendo aos irmãos, defendendo a sua autoridade apostólica, a sua autoridade de ministro do Senhor, visto que alguns falsos apóstolos estavam por ali, tentando descreditar o trabalho de Paulo, tentando colocar Paulo como se fosse um aproveitador. E Paulo escreveu justamente dizendo: a primeira vez que eu fui aí, eu não fui pesado a vocês, eu não recebi salário de vocês, eu não recebi bens de vocês, porque o meu interesse não era no dinheiro, não era nos bens, não eram nos bens materiais, mas o meu interesse era na vida de vocês. E Paulo disse: eu vou voltar aí, quando eu voltar aí, eu também não vou ser pesado. E Paulo estava ali justamente defendendo a sua autoridade apostólica. E aqui, nesse meio,
Paulo fala justamente com aqueles irmãos das suas fraquezas, das suas dificuldades, mas fala também de como a graça de Deus era quem sustentava, era quem fortalecia, era quem fazia com que ele continuasse a servir ao Senhor. E isso para nós, amados, é um grande ensinamento, amém? Se a gente aprender isso aqui, eu creio que a igreja será cada vez mais uma bênção nessa terra. A minha vida, a sua vida, cada vez mais vai ser uma bênção aqui na terra. Mas quando Paulo fala sobre um espinho na carne, a gente lê isso aqui, nós não temos a certeza, ninguém tem a certeza do que é esse espinho na carne. Alguns dizem que eram as perseguições que Paulo passava. Alguns dizem que eram as lutas que Paulo passava, as guerras que ele passava. Mas existem alguns indícios, alguns que dizem que Paulo tinha, na realidade, era uma enfermidade nos seus olhos. Ele tinha um problema nos seus olhos e talvez fosse esse o espinho que ele estava dizendo. Mas uma coisa importantíssima e que aí todos têm o mesmo consenso, todos são consensuais nesse ponto, é que o espinho na carne de Paulo era um instrumento de Deus na vida dele para que ele continuasse vivendo igual a Jesus. Amém? Para que Paulo cumprisse, continuasse apto e fosse cada vez mais apto para cumprir o propósito de Deus para a vida dele, para a vida daqueles que ali eles estavam ministrando. Então, o espinho na carne era um instrumento que guardava o coração, a vida de Paulo, para que ele pudesse cumprir o propósito eterno de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como a gente sabe, provavelmente foi uma enfermidade nos seus olhos. Paulo, quando encontrou o Senhor Jesus, ali em Atos capítulo 9, nós vemos que ele ficou cego. Ele ficou sem ver por 3 dias. Depois Ananias foi, colocou, impôs as mãos sobre ele, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou para que você recobres a visão, para que você seja cheio do Espírito Santo. E Paulo ali recobra a visão. Mas também temos um indício em Atos capítulo 23, versículo 4 e 5, em que o apóstolo Paulo estava ali em volta do sinédrio e ele não viu o sumo sacerdote Ananias. E ele falou algo como sacerdote Ananias e que foi algo que para eles foi ofensivo, e Paulo, por conta disso, tomou um soco na cara, tomou uma bufetada dizendo: você não respeita o sumo sacerdote. E ele disse: eu não sabia que era o sumo sacerdote. Se eu soubesse, não faria isso, porque está escrito que a gente deve honrar os príncipes do teu povo. Então alguns desconfiam que Paulo não enxergou direito ali que era o sacerdote, o sumo sacerdote. Em Gálatas capítulo 4, verso 13 a 15, nós vemos que Paulo, ao escrever aqui, ele diz assim: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então Paulo tinha uma enfermidade física e provavelmente nos olhos, que ele testemunha que o amor daqueles irmãos da Galácia, o amor deles, o carinho deles por Paulo, poderia levá-los até mesmo, se fosse possível, arrancar os olhos e dar para Paulo. Toma aqui, Paulo, um olho são, toma aqui um olho bom. Então, provavelmente, era uma enfermidade nos olhos. Em Gálatas 6,11, quando ele está terminando a carta, ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Gálatas 6,11. Ou seja, Paulo ele já não escrevia suas cartas. Era outra pessoa que escrevia, muitas vezes Timóteo, outro que estava ali com ele. E aqui no final, ele escreve, né, essa carta, mostrando que ele disse: olha, eu estou escrevendo aqui com letras grandes, provavelmente porque não estava enxergando muito bem. Mas o que a gente sabe, que sendo uma enfermidade ou não, o espinho na carne, na vida de Paulo, tinha justamente a função de não deixar ele se gloriar em si mesmo.
aquele espinho tinha a função de não deixá-lo se gloriar com a excelência das visões e das revelações que ele tinha no Senhor, porque Paulo precisava ser mantido apto para cumprir o propósito eterno de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E aí eu gosto sempre de fazer uma perguntinha, e eu pergunto para vocês: há alguma coisa na sua vida que faz você se envergonhar? Há algo na sua vida que puxa você muitas vezes até para baixo, que não deixa você se exaltar, que talvez se você não tivesse isso, você se acharia a última bolacha do pacote, né? Se acharia o melhorzinho, o amostradinho. Será que tem algo no seu coração que quando você lembra que você tem, você diz: epa, não posso me gloriar, eu não sou lá essas coisas todas. Eu não sou aquilo que eu estava pensando. Algo que impede você de se exaltar, algo que impede você muitas vezes de se colocar acima das outras pessoas, de você se achar superior aos outros. Mas não é somente de não se exaltar, mas é algo que nós precisamos aprender para descansar na suficiência da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso o apóstolo Paulo estava aprendendo com aquele espinho na carne. Sabe por quê, irmãos? Porque crente que se exalta, crente que se acha superior, ele fica feio. É feio, não é? Imagine um crente subir num púlpito ou no meio de uma reunião, começar a ficar falando que ele é isso, que ele é aquilo, que ele faz, que ele acontece, que ele é o melhor, que ele é grande, que ele sabe, é o poderoso. Isso é muito chato, é feio. Para um crente fica feio, né? Para um Gabigol, não, né? Que ele olha: eu sou a lenda, eu agora me tornei uma lenda, eu agora sou isso. Até o repórter, uma vez, um jornalista disse: também está muito bom na humildade, né? No equilíbrio, né? Não fica bem para o crente se exaltar. Não ficaria bem para Paulo. Ele fica feio, ele perde a beleza. Porque a beleza de Cristo é a sua humildade. A beleza de Cristo é a sua graça. A beleza de Cristo é a sua mansidão, é o seu amor. Tem um pastor conhecido nosso que Dene olha para ele e fala assim: ele parece Jesus. Tem hora que a gente olha para ele e dá vontade assim de abraçar, né? É o pastor Jorge Mitian. É uma graça, é um pastor abençoado, um argentino. Ele é argentino, irmão, e é uma bênção, né? Que maravilha, glória a Deus. É uma bênção, nosso querido Jorge Mitian. Mas, amados, imagine o crente se exaltando, é feio. Um crente que se exalta, um crente que se acha, ele não está apto para cumprir o propósito eterno de Deus. Não funciona, não vai funcionar. E esse espinho na carne era um freio na vida de Paulo, para ele não se tornar arrogante. E foi por isso que ele aceitou o espinho, porque senão ele estaria reclamando até hoje. Ele diz assim: de boa vontade, boa Senhor, eu orei 3 vezes, o Senhor disse, e o Senhor não me respondeu, e ele disse: a minha graça te basta. Então Paulo disse: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas injúrias, nas fraquezas, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Então Paulo aceitou o espinho. Aceitou o espinho. E aquele espinho na carne era algo que também fazia ele enxergar as suas fraquezas e aprender a se gloriar nas suas fraquezas. Então quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quando você pedir algo a Deus, você orar algo a Deus, e Deus não te der, fique em paz. Fique em paz. Se Deus não te der, fique tranquilo. Diga: Senhor, obrigado. Eu oro, continuo orando, mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deu. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe o que é bom para mim. O Senhor sabe o que é que eu necessito e o que eu não necessito. O que eu preciso acrescentar e o que eu preciso tirar. Então é muito importante, porque o Senhor está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua, está tratando sua vida. Se lembre que você que é da comunidade, que o Senhor trata, né? Você entrou na comunidade, o Senhor lhe trata. Amém? Você não é peixe, mas você vai ser tratado. Amém? Glória a Deus. Deus está nos dando muito mais do que o que a gente pede. Você sabia disso?
até mesmo quando Ele não nos dá o que a gente pede, Ele está dando mais do que a gente está pedindo. Ele está dando graça. A graça já está sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, além desse aprendizado que nós vemos aqui nessa parte do texto, nós vemos aqui que nessa parte do texto, aquele espinho era algo para manter Paulo apto para cumprir o propósito eterno de Deus. E assim deve ser com a nossa vida também. Mas além disso, nós vemos algo também maravilhoso que a gente tem que aprender com essa situação de Paulo. Que é que Paulo, apesar do espinho, apesar das fraquezas, apesar dos limites, Paulo continuava servindo com todo o empenho. Amém? Aquilo não freou Paulo. O espinho não parou Paulo no caminho. Paulo continuou caminhando. Paulo continuou andando. Paulo continuou fazendo a vontade do Senhor. Olha o que diz no versículo 10. O texto diz que Paulo sentia prazer nas coisas ruins. Você sente prazer nas coisas ruins? Não? Sente não? Então Paulo era o que? Masoquista? Como é que sente prazer nas coisas ruins? Olha o que diz o versículo 10. Olha aí o que diz o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Tá, e aí ele estava dizendo aqui, olha que alegria a gente poder chegar aqui, tocar, cantar, abrir a boca, louvar o Senhor, se reunir, porque tem lugar que nem isso é permitido, porque é uma perseguição muito forte. Mas Paulo, que era perseguido toda hora, todo lugar que Paulo ia tinha um perrengue, era uma perseguição, e ele diz, eu sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas angústias. Sinto prazer nas angústias, mas aí vem algo depois de tudo isso, que é extremamente interessante, que ele diz, por amor de Cristo. Aleluia! Por amor de Cristo. Ah, irmãos, eu vou lhe ser sincero, eu não tenho prazer nenhum em angústia. Você já passou por uma angústia? Aquele negócio que fica aqui, ó, rodando. Né? Um negócio estranho, a gente fica assim, valei-me São Rivotril, valei-me Prozac, né? Aquela agonia. Quem é que vai sentir prazer? Quem vai sentir prazer em injúria? Alguém fala um negócio contra você, levanta uma calúnia, injuria você, você vai dizer, que coisa boa. Ô, você está doido, irmão? Mas Paulo diz, eu sinto prazer em todas essas coisas por amor de Cristo. Louvado seja Deus. É quase impossível em termos humanos alguém sentir prazer nessas coisas. Só é possível se tiver uma coisa maior, que é o amor de Cristo. O amor de Cristo. Por amor a Cristo, eu sinto prazer nas injúrias. Por amor a Cristo, eu sofro a perseguição. Por amor a Cristo, eu sinto angústia. Por amor a Cristo, eu recebo a calúnia. Por amor a Cristo, eu passo a necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa importantíssima aqui, que corrobora aquilo que eu falei no início. Paulo não deixou de servir, não deixaria de servir, não deixaria de trabalhar, de ser bênção, de abençoar a vida das pessoas, de ministrar a vida das pessoas, de se gastar no reino de Deus pela vida dos outros, por causa de um espinho na carne, por causa de injúria, por causa de fraqueza, por causa de enfermidade, por causa de qualquer uma dessas coisas. 2 Coríntios aí no capítulo 12, verso 14 e 15, olha o que ele diz. Ele diz assim, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado. Paulo está dizendo, eu vou de novo e não vou ser pesado para vocês. Terceira vez, ele já tinha ido 2 vezes, essa era a terceira, de não vou ser pesado, não vou aceitar nada aí de vocês.
Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Você entendeu o que Paulo disse aqui, irmão? Eu vou aí, não vou ser pesado, não vou receber nada de vocês, porque eu não estou atrás dos bens de vocês. Eu estou atrás de vocês. O meu interesse é na vida de vocês. Não é nos bens, não é no dinheiro, não é no recurso, não é na fama. Eu estou atrás de vocês porque eu quero ser bênção na vida de vocês. Louvado seja Deus. E ele diz, não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. É o que Paulo está dizendo, eu sou o pai de vocês. Eu gerei vocês no evangelho. Então não são vocês que têm que entesourar para mim, mas eu que vou entesourar para vocês. É igual aqui na igreja. Eu nunca vi uma igreja que toma tanto dinheiro do pastor. Veio e mexe é um pix. Mas eu faço isso com amor. Glória, mas não venha me pedir não, que eu não vou dar. Não venha mais não. Glória a Deus. Cada hora é um negócio. Pastor vai ter não sei o que, coopera aqui. Pastor não sei o que, vai ter evento não sei o que, tome. E aí eu digo, gente, eu preciso tomar um pouquinho de dinheiro desses irmãos, porque aqui o pessoal só toma o meu. Misericórdia. Né? Mas olha o que diz o versículo 15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Oh, irmãos, louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu não estou indo atrás dos bens de vocês, disse Paulo. Eu estou querendo vocês. E olha, eu de boa vontade, não é de má vontade não, é de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Paulo foi atacado, Paulo foi golpeado, em grande medida, não foi pouco não, mas estava disposto a suportar tudo de novo, estava disposto a suportar para continuar pregando o evangelho, para continuar anunciando Cristo, para continuar fazendo discípulos, para continuar levando Cristo a todas as pessoas. Louvado seja Deus. É importante a gente ter consciência da nossa fraqueza, mas também ter consciência da grandeza, da graça de Deus operando na nossa vida. Porque isso aí não vai frear a gente. Isso aí não vai deixar a gente infrutífero. A gente vai se tornar dependente do Senhor. Então quando a gente passa por essas fraquezas, por essas dores, por esses perrengues todos, por amor a Cristo, fazendo aquilo que Cristo mandou a gente fazer, vivendo da forma como Cristo mandou a gente viver, fazendo discípulos, levando o evangelho, servindo a vida das pessoas, sabe o que é que vai acontecer? A gente vai perceber que aí é que a gente é forte. Mesmo tendo pouca força, como o Senhor escreveu lá a uma das igrejas da Ásia. Guardaste o meu nome mesmo tendo pouca força. É por isso que Paulo diz, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Louvado seja Deus. Apesar das lutas, apesar das angústias, das dores, você resiste, você serve, você ama, você trabalha, você prega, você evangeliza, você faz discípulo, você continua feliz e contente no Senhor, por amor a Cristo, porque Cristo é a sua riqueza. A graça de Deus é suficiente para o teu coração. A graça de Cristo é suficiente para a tua vida. Louvado seja Deus, pode te levar tudo, mas não leve a graça, porque é a graça que sustenta a tua vida, a minha vida. Louvado seja Deus. Dependendo do Senhor e somente dEle. O que é que faz você parar no reino de Deus? O que é que faz você estagnar? Dizer, agora não vou servir mais. Vou sentar nas cadeiras. Antigamente ele falava banco, né? Só vou ficar no banco da igreja. Não, agora é cadeira. Vou ficar só na cadeira, vou ficar só na minha. Eu já disse isso uma vez na minha vida. Eu vou para a igreja, agora só vou me sentar, só vou ficar ouvindo lá. Chega. Chega de tribulação, chega de angústia, chega de injúria. Não aguento mais. Não quero mais. O que é que faz você parar no reino? O que é que faz você dizer assim, não, agora eu não
quero mais nada. Só você, aquela pessoa para ouvir a palavra. E olhe lá. Quando eu tiver afim. Porque quando eu não tiver afim, nem lá eu vou. Igreja e sei, nada. Discipulado, nada disso. O que é que para você? O que é que para você de servir, de amar as pessoas, de cuidar das pessoas? Paulo fazia tudo, suportava tudo por amor de Cristo. O que será que está maior do que o amor de Cristo na tua vida, querido? Será que tem algo maior do que o amor de Cristo na sua vida? Algo que está concorrendo? O amor a isso aqui está maior, o amor de Cristo está cá embaixo. Porque quando isso acontece, isso torna a gente infrutífero. A gente trava, a gente para no caminho. O espinho acaba sendo mais forte. O espinho acaba atrapalhando a vida da gente. Por quê? Porque o amor, talvez a si mesmo, o amor aos bens, o amor às coisas materiais, o amor ao descanso, o amor a ficar de boa, a não esquentar a cabeça, não esquentar a moringa com crente, porque crente é um bicho que dá trabalho, aleluia. É ou não é? Glória a Deus. Mas eu não quero, acabou esse negócio, não dá. O que é que está maior do que o amor de Cristo? Porque o que movia Paulo era o amor de Cristo. O que movia Paulo era a suficiência da graça de Deus na vida dele. Mas muitas vezes a gente para por falta de fé. Muitas vezes a gente para por falta de compromisso com Deus. Muitas vezes a gente para por causa dos nossos projetos pessoais, financeiros, profissionais e pararás. E aí a gente trava. E eu pergunto, qual é o lugar da graça de Deus na sua vida, querido? Qual é o lugar da graça de Deus? Qual lugar a graça ocupa na sua vida, no seu coração? Se a graça de Deus for bastante para você, então, em nome de Jesus, saia da caverna, Elias. Saia do poço, José. Amém? Saia do buraco, saia da cova, Daniel. Saia da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque muitas vezes a gente está simplesmente lá, parados. Estamos parados. Estamos sem fazer absolutamente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E sem ser aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. A gente trava. Eu estava dizendo que tem muita gente que gosta de ficar na arquibancada, só incentivando, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Quando você vai lá para o Barradão, vai, Alejandro. Né? Quando você vai lá para Fonte Nova, né? Vai, como é o nome dos caras, que eu nem sei, né? Nem sei o nome. Né? Vai, Everton Ribeiro. Não conheço o nome de ninguém. Vai, não sei, não. Vai, vai, vai. Nós muitas vezes gostamos disso. Mas se disser, entra aqui, venha. Vem aqui, pega a ponta esquerda. Pega aqui. Venha jogar de centroavante. Venha de jogar de goleiro para você tomar uma bomba na cara. A gente não quer. Às vezes a gente diz, opa. E às vezes a gente assim, no reino é assim. A gente dá sugestão para todo mundo, né? Eu estava falando hoje pela manhã. Às vezes a gente dá muita sugestão. O que não falta aqui é gente para dar sugestão. É ou não é, irmão? Às vezes vem para mim me dar sugestão de pastor, eu acho que a gente devia fazer isso. Eu digo, é mesmo, rapaz, é mesmo. Sou mais você, gostei. Vai nessa tua força, Gideão. Vai lá e jogue duro. Não, pastor, eu só trouxe a ideia. Eu digo, irmão, ideia eu já tenho um monte. A cabeça aqui é uma usina. Né? E eu tenho que desligar, porque senão ela fica produzindo mais ideia. O que eu estou precisando é gente que saia da arquibancada e venha para a arena para lutar. Você quer vir? Venha. Amém? Venha, crente. Venha, se jogue. Se aprume. Louvado seja o nome do Senhor. O espinho na carne não deixou Paulo parado, porque a graça de Deus era quem movia Paulo. O amor de Deus, o amor de Cristo era quem movia Paulo. Que verdades a gente aprende aqui, irmãos.
Quantas verdades a gente aprende? Uma coisa que eu percebo aqui é que eu tenho muito mais facilidade para falar das visões, das revelações, do que falar das minhas fraquezas. É muito mais fácil para a gente falar das revelações, falar das visões. Porque a palavra diz assim, a Bíblia diz isso, porque... Mas abrir a boca para falar de fraqueza, quem se arrisca aqui? Quem se arrisca? Irmãos, eu quero dar um testemunho. Qual o testemunho? Eu quero dar um testemunho aqui das minhas fraquezas. Eu tenho um problema sério. Diz que uma vez juntaram alguns pastores, oraram e disseram assim, vamos confessar pecado? Vamos. A palavra diz, né? Tiago 5:16, confessar vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Vamos embora. O pastor disse, eu tenho um problema, fraqueza aqui com mulher. Eu não aguento ver uma mulher. Quando eu vejo, aí me dá aquele negócio, eu fico assim olhando. Peço ao Senhor, irmão, vou orar por você. Aí o outro, meu problema é dinheiro, irmão. A gente chega assim, na hora que está lá o dízimo, aquela coisa, o dinheiro da igreja, eu meto a mão e bafo. Digo, irmão, vou orar por você. O outro chegou lá, qual é a tua fraqueza? Irmão, minha fraqueza é mentir. Eu minto no púlpito, minto muitas vezes para os outros, minto para todo mundo. Irmão, aí quando chegou o quarto, disse, e o teu, irmão? Irmão, eu sou fofoqueiro, não aguento ver um segredo que eu conto para todo mundo. Eu não consigo ficar com a boca fechada. Aí os outros aí dizem assim, segredo de dois só quando um morre, né? Aí vamos eliminar o cabra, porque nós temos muito mais facilidades para falar das bênçãos, para falar das visões, da revelação, é ou não é? Eu quero ver você ir nessas igrejas, dar um testemunho na televisão que você tem fraqueza. Peça lá para o pastor, me bota lá, para eu dar o testemunho na igreja, no programa lá. Você não vai ver, você só vai ver o povo dizendo, eu estava sem dinheiro, estava endividado, fiz a campanha de não sei o quê, não posso nem dizer o nome da campanha, porque vai denunciar quem é. Aí, deu tudo certo. As visões e as revelações. Mas a fraqueza, aí é difícil. Aí é difícil. É mais fácil, inclusive, a gente apontar os erros dos outros do que revelar os nossos. É ou não é, irmão? Fala se é verdade, se não é. É muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. É muito mais difícil eu apontar as minhas fraquezas. E sabe por que Jesus colocou um espinho na carne de Paulo? E ele disse aqui, para que eu não me exaltasse, para que eu não me ensoberbecesse. Sabe por quê? Porque Paulo tinha a fraqueza da soberba. Paulo era orgulhoso. Paulo era soberbo. Mas a graça de Cristo, junto com o espinho, travava isso nele. Para que ele não colocasse para fora. Para que ele não deixasse aquilo dominar a vida dele. Todas as vezes que ele pensava, quem sabe, em se exaltar, o mensageiro de Satanás vinha de lá e pau! Dava um tapa na cara de Paulo. Provavelmente de maneira figurada. Por quê? Porque Paulo, Deus sabia que um apóstolo Paulo soberbo, um apóstolo Paulo orgulhoso, um apóstolo Paulo que se exaltasse, não seria apto para o seu reino. Não seria apto. Paulo era orgulhoso. Eu também, irmão. Eu também. E olhe, que carniça sou eu junto de Paulo. É ou não é? Mas eu sou orgulhoso. Eu tenho dificuldade. Mas, amados, o que deve me mover não pode ser o orgulho, não pode ser a soberba, não pode ser a autoexaltação. Tem que ser o amor de Cristo. Tem que ser a graça de Cristo. É isso que deve me mover, porque era isso que movia a Paulo. O amor a Cristo tem que ser maior
do que o amor a mim mesmo, do que o amor às outras coisas. Tudo aquilo que me deixa mais parecido com Cristo, tudo aquilo que vai me livrar de uma vida infrutífera, ainda que doa, eu quero na minha vida. Eu preciso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. O reino de Deus é uma maravilha, é ou não é? Quem é feliz com Jesus aqui? Quem sente alegria no Senhor, porque o reino de Deus é o quê? É gozo, é alegria, é paz, né? É bênção, tudo isso é alegria no Espírito Santo. A alegria é um fruto do Espírito, mas eu vou te dizer uma coisa. Deus usa umas ferramentas que doem. Não é? É cruz. Ele já viu uma cruz soft? Tu já viu uma cruz acolchoada? Com prego de espuma? Tome a sua cruz uma vez por semana, uma vez por mês. Não, quanto é? Todo dia, Jesus. Não dá para a gente guardar um pouquinho. Não, é todo dia. A cruz dói. O jugo, o fardo. Se a mão faz tropeçar, faz o quê? Enfaixa. Não, ele diz o quê? Corta, dói. Corta o pé, arranca o olho. Tudo no reino de Deus dói para a gente ficar bem, né? É ou não é? É assim. É cruz, é jugo. É negar a si mesmo. É confessar pecado. É confessar fraqueza. É suportar injúria. É amar o inimigo. É dar outra face. É abençoar quem me persegue. É bendizer quem me persegue. É espinho na cruz. É espinho na cruz não, espinho na carne. Espinho na cruz é quando está na carne e está doendo, a gente tira e joga na cruz, né? De esparro, digo, não quero não. Se os teus problemas, se as tuas dificuldades estão parando você no reino de Deus, você não pode comparar isso a um espinho na carne. Você não pode comparar isso a uma cruz. Porque todos esses instrumentos nos fazem caminhar, nos fazem seguir. Mas somente quando fazemos tudo por amor a Cristo. E quando descansamos na suficiência da sua graça. A graça de Deus me basta. A graça de Deus me basta. A graça de Deus é suficiente para a minha vida. O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me move. A graça me faz mover. O espinho na carne me faz orar ao Pai, mas Ele diz, não tiro. Amém, Senhor, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas angústias. Eu vou me gloriar na perseguição, na rejeição, na cruz, no que for, Senhor. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte no Senhor. É quando eu percebo que eu não tenho força nenhuma, que eu não tenho qualidade alguma e que tudo vem de ti. E é isso que me move. É isso que deve nos mover, irmãos. Crente orgulhoso não serve. Igreja orgulhosa não serve. Pastor orgulhoso, líder orgulhoso, membro da igreja orgulhoso, não serve. O que serve é servos humildes, que amam ao Senhor, e que se gastam e que se deixam gastar por amor de Cristo. Que não são travados, não se tornam infrutíferos por causa de seus espinhos na carne que tem por aí. Mas isso nos faz depender única e exclusivamente daquele que vive e reina para sempre. Aquele que é fonte de toda a graça. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor.
Bendito seja o teu nome para sempre. Dependemos da tua graça. Única e exclusivamente da tua graça. A tua graça me basta. Em que você confia, meu querido, minha querida? Em que você confia? Em que você está colocando sua vida? Onde você está caminhando? É por meio da graça, por meio do amor de Cristo. Seus planos são planos que estão de acordo com a graça de Cristo. É isso que nós precisamos. Toda a nossa vida debaixo da graça do Senhor. Dependendo da graça do Senhor. E vivendo e fazendo tudo por amor. Por amor de Cristo. Amém?